Bom dia a todos e a todas. Vimos aqui já no segundo módulo, no qual eu iria entrar na teoria de cálculo, mas repensei a apresentação no sentido de mostrar como diversas situações podem interferir no consumo de oxigênio. Portanto, estou colocando um módulo a mais, vamos ficar com 4 módulos até o término do minicurso completo. Tá? Isso é muito importante para entendermos como podemos gastar energia à toa. Tá? Bom, diversas são aí as teorias que definem o consumo de oxigênio, mas eu gosto bastante, e é uma das mais utilizadas, a metodologia do Eberlin e do Timmons, em qual ele define o consumo de oxigênio em função da quantidade de nutrientes aportados na água, da quantidade de alimento fornecido para peixes e crustáceos. Mais ou menos ele define o seguinte, que 0,25% da demanda de oxigênio é consumida pelos peixes em função da quantidade de ração fornecida. 0,12 é consumida pelas bactérias nitrificadoras e 0,3 é consumido pelas bactérias nitrificantes. Tá? Isso dá que para cada quilo de ração aportado, nós tenhamos aí um consumo de oxigênio de meio quilo. Porém, em função de fatores de deficiência de projeto e de tanques e de filtros, nós podemos dobrar esse consumo, podemos chegar a 1 quilo. Portanto, eu coloco aí o texto original para que vocês leiam com bastante atenção. É uma tradução do texto original do livro do Eberlin. Este slide aqui é meio voltado para a recirculação, mas podemos dizer o seguinte, que os processos biológicos que ocorrem no sistema são iguais, tanto para RAS quanto para a biofloco, mixotrófico, politrófico, simbiótico, etc. A única diferença é que nos modelos diferenciados do RAS, os processos de nitrificação, desnitrificação e dissolução da matéria orgânica ocorrem dentro do próprio tanque, através da composição de bactérias autotróficas, fototróficas e heterotróficas. Então, os conceitos do que surge no sistema são os mesmos. A diferença é a forma de tratamento. O que aqui no nosso caso eu quero avaliar nesse slide é o tal do sludge, o lodo de fundo. Esse lodo de fundo se forma nas mesmas quantidades e proporções em qualquer sistema, tanto RAS, quanto biofloco, quanto mixotrófico, quanto qualquer outro sistema. Porque ele faz parte da fisiologia do animal e da capacidade de absorção do animal. Nós temos aí sólidos dissolvidos, óleos bem pequenos, partículas abaixo de 10 microns, nós temos aí 15% a 20%. Sólidos sedimentáveis, nós temos de 50% a 60%. E sólidos suspensos, de 25% a 30%. Esses sólidos necessitam ser modificados ou removidos do sistema para que sua sedimentação no fundo do tanque não aumente a demanda biológica de oxigênio utilizado na sua degradação. Então, o controle do sludge, do lodo, é muito importante no sentido de que ele aumenta e muito a demanda biológica de oxigênio. Os sólidos sedimentáveis e os sólidos suspensos são facilmente removíveis através de decantação. Porém, os sólidos finos e dissolvidos, eles necessitam de um fracionador de espuma para ser removido. Inclusive, Samoca usa um fracionador de espuma em sistema mixotrófico lá no AM AgriLife. Esse slide é utilizado muito numa apresentação do Emerenciano. Ele mostra os movimentos que a água deve ter, o movimento de ressuspensão por drenagem central e o movimento de recirculação, com o objetivo não acumular lodo.
Todos esses movimentos necessitam, no sentido, o movimento giratório exerce uma força centrífuga em que vai direcionar o lodo para o centro. E o bombeamento por dreno central faz a ressuspensão desse lodo no sistema para que ele não decante no fundo do tanque. Esses dois movimentos são extremamente importantes e diversas são as técnicas que nós podemos, aqui no caso foi conjugado airlift, né, para fazer o movimento lateral. O airlift não é um sistema que não consome energia, ele consome, porque eu preciso do soprador de ar que consome energia elétrica para que fazer a bomba funcionar, fazer o bombeamento funcionar. Então não é um sistema gratuito, não se iludam que a energia aí é grátis. Há um consumo energético para que o airlift funcione. Neste slide aí, representamos um corte de um tanque em que se vê uma acentuada declividade de fundo, né? Os engenheiros civis dizem que de 0,5% a 1%, 1,5% é suficiente para a dona de casa puxar água com o rodo. Mas no caso de tanques de carcinicultura e piscicultura, essa declividade deve ser aí de 5% a 7% para que a ação da força centrífuga no giro da água permita com que esse lodo se dirija ao centro para ser movimentado pelo dreno central. Portanto, baixo grau de inclinação gera acúmulo de lodo. Não se iludam, menos de 5% não é suficiente. O fator que me causou surpresa aí na vida prática no campo foi a utilização do chapéu chinês. Nesse sistema que está implantado lá em Campina Grande, com chapéu chinês e aeração feita por Ventures. O nível de oxigenação excelente, topado lá no 8, 7,8, 8 o tempo todo. Aí quando começou o cultivo, a oxigenação caiu violentamente. Quando começou o cultivo, começamos a pôr matéria orgânica lá dentro, começamos a pôr ração. E o chapéu chinês aumentou a concentração de CO2, aumentou a concentração de metano dentro. O chapéu chinês não permitiu a dispersão desses gases, o que fez com que eles entrassem por sucção do ventre no próprio sistema, reduzindo o O2 e aumentando aí as concentrações de gás metano e de gás carbônico. Resolvemos isso pondo a sucção de ar para fora do chapéu chinês. Mas temos que lembrar que o chapéu chinês, apesar de barato, traz essa deficiência de concentração de gases. Bom, vamos falar um pouquinho sobre viveiro escavado, né? E quem é o maior consumidor de oxigênio em viveiro escavado é o próprio solo. O cultivo em si, em relação ao solo, tem uma parcela relativamente pequena. Ela passa a ser insignificante em relação ao consumo do solo. E por isso ela só permite baixas densidades. 4 peixes, 3 peixes por metro quadrado, 5, 6, 10 camarões por metro quadrado. Sem uma oxigenação forçada, nós temos como único recurso de oxigenação da água o vento, é um fator de influência, a manutenção do equilíbrio da pressão de oxigênio entre o ar e a água. Quando ocorre uma redução do oxigênio na água, vai por tendência a equilíbrio da fase água-ar. Na região superficial, haver uma troca de oxigênio natural. E o processo mais importante é a própria fotossíntese. Temos aí que 6 moléculas de CO2 associadas a 6 moléculas de água, mais a energia da luz, que através de pigmentos fotossintéticos vão gerar ATP, e esse ATP vai converter aí essas moléculas, vai dar uma estequiometria, formando uma molécula de
de açúcar simples, tá? Em que há uma liberação de oxigênio. Então, o processo de acúmulo de carbono, de transformação do carbono inorgânico para carbono orgânico, gera a produção de oxigênio. Quando temos aí o objetivo de aumentar a densidade, continuamos tendo todos os processos no viveiro escavado naturais e associamos a ele a colocação de aeradores. Uma recomendação: não compre aeradores que o fabricante não especifica o SOTR e o SAI. O que é SOTR? É a capacidade que o equipamento tem de transferir oxigênio para a água. SOTR, Specific Oxygen Transfer Rate, taxa específica de transferência de oxigênio, traduzido do inglês. E SAI, Specific Aeration Efficiency, ou seja, qual é o consumo de energia elétrica que este aparelho tem para proceder a essa aeração. Sem esses dois fatores, não existe projeto técnico de aeração. Existe sim um chute e uma metodologia empírica. Eu coloco e vejo se funciona. Se não funciona, eu coloco mais, coloco 1, coloco 2, coloco 3, coloco 4 e até que o oxigênio esteja dentro do ponto. Mas é uma metodologia bastante empírica que pode... O mesmo conceito é válido para chafariz, né? O chafariz aí tem que ter a especificação de SOTR e SAI, e não vejo assim, vejo ele com boa aplicação no cultivo de peixes em lagos grandes, né? Mas para aplicações em ambiente fechado eu não vejo ele com grande viabilidade, pela questão de proteção, de trituração, pela questão de não promover o giro da água, por uma questão de não remover o lodo do canto do tanque e uma série de outros fatores que eu não vejo muita viabilidade em sistemas fechados. Temos aí os difusores, né, cerâmicos, de poliéster, vinílicos, que também tem sua especificação de SOTR, sua especificação de SAI, e em função do material construtivo produzem bolhas muito diferentes, bolhas que variam aí de 300 microns até 3 milímetros, obviamente que com características de oxigenação diferentes. Bolhas maiores produzem menos eficiência de troca, bolhas menores produzem uma maior eficiência de troca. Portanto, os diversos modelos de difusores podem trazer fatores de eficiência diferentes. Dentro dos modelos de difusores, um bastante utilizado no Brasil é a mangueira porosa. E há um comentário geral no mercado que a única mangueira que funciona bem é a da Colorite, a Aerotubes, né? A única empresa que fornece mangueira porosa, que me fornece dados técnicos precisos para projeto, é a Colorite. Ou seja, eles me dão a vazão, eles me dão a capacidade de incorporação de oxigênio por metro de mangueira, eles me dão a pressão mínima de operação da mangueira. Ou seja, percebe-se que é um produto que é testado em função da carcinicultura, da piscicultura, da aquicultura. Não é um produto que migrou da agricultura para a piscicultura, para a aquicultura. Então, eles conhecem o produto dentro do uso específico da aquicultura e dão dados técnicos para desenvolvimento de projeto dentro da aquicultura. Todos os demais fornecedores de mangueira não têm e não apresentam a quantidade de dados que a Colorite disponibiliza. Vejam, eles disponibilizam no site deles comparativos de eficiência entre o produto deles e o produto da concorrência deles. Então, eles, além de conhecerem muito bem o produto deles, eles submeteram a ensaio
o produto dos concorrentes. Agora imagina quem nunca submeteu a ensaio real o seu próprio produto. Ele não conhece o seu produto e não conhece o produto do concorrente. A Colorite realmente coloca no mercado um produto que ela sabe que está fazendo com responsabilidade mediante o consumidor. No final, o que nos interessa para o projeto é essa linha amarela para sabermos a eficiência e a linha de cima para sabermos a quantidade de oxigênio incorporado, tanto do dela quanto dos concorrentes. Então, isso demonstra que é uma empresa que tem visão de mercado, que tem. Vale a pena pagar um pouquinho mais caro? Acredito que vale a pena. Bom, em resumo, todos esses sistemas se dividem em duas categorias: ar na água ou água no ar. Tá? São os dois princípios básicos de aeração. O sistema água no ar é muito difundido em tanques abertos para sistemas outdoor, sistemas escavados ou até mesmo revestidos em ambiente externo. E eu vejo uma maior eficiência, por uma melhor questão de troca térmica, os sistemas ar na água para os sistemas raceway, para os berçários indoor. Tá? Então, mais ou menos, as duas aplicações são necessárias e tem cada uma a sua característica. Isso nos leva a crer que para altíssimas densidades o sistema ar na água é mais eficiente que o água no ar. Um sistema que eu gosto muito e acho um dos mais eficientes e é um dos mais utilizados nos Estados Unidos são os sistemas de Ventures, de Noiseless. Eles têm características muito interessantes, e aí o Oliver, da Nanobiológica, nos forneceu esse slide para demonstrarmos isso. No sistema de difusor, a bolha acende a água verticalmente. Então, seu tempo de resiliência na água é muito baixo. O que faz com que haja uma menor troca de oxigênio entre a bolha e entre a água. No Noisler, nós temos um jato de água sob pressão que caminha aí de 3 a 7 metros pela profundidade do tanque e depois acende. Então, a resiliência da bolha se dá por 5 a 8 metros. Tá? Então, havendo realmente uma melhor troca de oxigênio com a água. A questão do tamanho das bolhas depende do tipo de difusor. Né? Nós temos difusores que têm bolhas realmente bastante pequenas, principalmente os modelos cerâmicos. Tá? Mas o Nosler me faz dois movimentos juntos. Primeiro que ele faz um movimento de ascensão da bolha na água com um tempo de resiliência muito maior. O segundo, ele me gera uma força centrífuga para o dreno central. Você vê sistemas aí com os Noisler que chegam a formar um redemoinho dentro do tanque. Tá? Você vê a sucção da água no dreno central. Então, isso é muito importante na remoção de sólidos. Outra coisa, as bolhas pequenas do Noisler funcionam como fracionadores de espuma, o que não deve ser tão pequeno assim, porque senão não conseguiria suspender a matéria orgânica. Mas dentro do tamanho de bolhas aí de 200, 300 microns, você acaba promovendo a aderência dessa bolha aos flocos bacterianos e coloca eles em suspensão. Então, além disso, ele acaba sendo um fracionador de espuma dentro do próprio tanque, okay? Ajudando em muito na ressuspensão dos sólidos. Antes de entrar na parte teórica de cálculo, eu quis colocar esse preâmbulo para demonstrar como os sistemas, o design dos tanques, o sistema de aeração, podem ajudar na demanda biológica de oxigênio e podem reduzir os custos, porque oxigênio na água é custo energético, não tem, é energia elétrica, tá? Se não for energia elétrica, é energia de diesel, mas é alguma forma energética. Oxigênio na água é custo energético. Portanto, o design do tanque e o modelo de aeração podem
a reduzir os custos de produção e muito, tá? Então, o correto dimensionamento da oxigenação vai trazer eficiência produtiva e um correto projeto de engenharia dos tanques vai trazer o que? Uma redução dos custos de produção. Obrigado a todos e ficamos aí no aguardo de fazermos a próxima etapa. Espero estar colaborando e conscientizando os produtores novos que entram aí no circuito da aquicultura a realmente atividade e se tornarem aí grandes produtores e grandes colaboradores da nutrição animal, de proteína animal para a população brasileira. Obrigado a todos e fica aí meu contato.